Hoje eu abro a página com a história de uma empreendedora jovem, na minha percepção, demais para tantos resultados, principalmente porque ela fez uma transição de carreira super interessante, mas eu vou deixar que ela conte essa história, mas presta bem atenção. É inspiracional para quem é da área que ela atua hoje e para quem, né, decide mudar de carreira. Tem muitas pessoas que ao decidir ir para carreiras que não são segundo, não é ou engenharia ou medicina ou TI ou direito, né? É sempre aí um problema. Mas acredito que tem certas quebras de paradigmas que fazem a diferença e a história da Camila de Paula é uma dessas. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, fiquei muito honrada com o seu convite, tenho certeza que vai ser uma entrevista maravilhosa. E estou muito feliz também de ter a possibilidade de compartilhar um pouco da minha história com as pessoas que acompanham Páginas Amarelas. E parabéns pela iniciativa também. Obrigada. Pois, começa então. Compartilha aí, desde essa parte aí da trajetória, que eu achei sensacional, e até o momento atual, que aí daí para frente a gente vai conversando sobre a trajetória, ou seja, desde o momento da decisão de transição, a ida pela maquiagem, cursos, formações, para que o público realmente conheça você, sua história e sua especialização e qualificação. E aí, quando você chegar no momento atual de hoje, que inclusive, olha, parabéns, que prédio, que vista, que vista. E aí a gente continua, que eu tenho muita pergunta para você. Tá, então vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Exatamente, lá pelo TI ou por onde você desejar. Eu acho que, na verdade, a gente pode começar por onde começou o meu interesse pela maquiagem. Ok. Que vem da autoestima baixa. Por incrível que pareça. Porque toda vez que eu falo autoestima baixa, todo mundo me olha com essa cara assim, como assim? Eu acho que a autoestima que eu tenho hoje, ela foi construída através de ressignificar muito o que significa beleza. Que não é sobre você mascarar as suas características de forma que você se torne belo, mas para que você reconheça a beleza que existe em você com as características que você tem. Quando eu comecei a me interessar por maquiagem, era muito porque eu tinha autoestima muito baixa por conta da minha pele. Eu tinha muita acne, consequentemente, cicatriz de acne, e isso era uma coisa que me deixava muito chateada em relação à minha estética. Eu não ficava feliz com a forma que eu me via. E eu comecei a assistir muito vídeo de maquiagem porque eu queria saber como eu podia esconder, como eu podia cobrir as minhas acnes de forma que não evidenciasse mais, porque a textura é difícil de cobrir. E eu lembro claramente do dia que eu me apaixonei assim por maquiagem. Eu estava vendo um vídeo no YouTube de uma menina que ela começou o vídeo assim, extremamente animada, e ela falava, não sei o quê, não sei o quê. E ela falou, eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a cobertura da minha maquiagem. E corta o vídeo, ela aparece sem maquiagem. O brilho dessa menina saiu do corpo dela. Era visível a linguagem corporal dela como extremamente constrangida, em estar aparecendo sem maquiagem, em ter que explicar para as pessoas a forma que a pele dela era sem maquiagem. E aí eu me vi muito naquele momento, porque eu percebia assim, o quanto a autoestima dela era completamente diferente a forma que ela se posicionava em relação às outras pessoas a partir do momento que ela se sentia bem com ela mesma. Eu acho que essa é a grande questão e do quanto o meu trabalho ao longo do tempo foi me reforçando isso em várias iniciativas e percepções diferentes, não só sobre mim, mas sobre o outro também. E aí, ok, comecei a me interessar muito por maquiagem, por perceber o potencial transformador que ela tinha, não sobre estética, mas sobre percepção de autoestima. Sim. E aí, nisso, eu comecei a assistir muito vídeo, e aí comecei a investir mais em produtos, porque seriam melhores para as minhas características e tudo mais. Nisso, a minha família e as minhas amigas próximas na época começaram a pedir ajuda, assim, eu vou para alguma festinha, me ajuda com não sei o quê? Porque eu não sei fazer uma pele, faz só a pele para mim. Mas eu não sei fazer delineado, você me ajuda com delineado? E aí, nisso, eu fui praticando em outras pessoas. E aí, a parte interessantíssima dessa história é que até então eu era analista de rede, trabalhava em um órgão público, eu trabalhava na Fiocruz, inclusive. Uau! E eu era analista de rede na Fiocruz, eu sou formada em redes e pós-graduada em gestão de TI. E na minha cabeça, na época, assim, a minha família até falava, né, por incrível que pareça, porque geralmente a família nunca motiva uma iniciativa empreendedora. Principalmente, assim, na área da beleza, que é uma área que tende a ser muito volátil.
E aí eu sei que a minha madrinha falava assim, mas por que você não trabalha com isso? E eu ficava, dessa água eu não beberei. Porque eu escolhi, tipo assim, para mim, o fato de eu ter a possibilidade de ter escolhido a minha área de formação já era um privilégio muito grande. Porque na minha família, possivelmente não, com certeza eu sou a primeira mulher a ser formada, pós-graduada, a falar outros idiomas, a conhecer outros países. Não existe esse precedente na minha família. Então, para mim, o fato de eu poder escolher em que eu ia graduar, em que eu ia me pós-graduar e ter essa possibilidade já era assim, uma coisa muito... Eu reconhecia muito isso como um privilégio, só que, em certo ponto, eu era tão apegada a esse privilégio que ele me cegava para outras possibilidades. Sim. Porque eu entendia que eu tinha que ser fiel a esse privilégio. Porque se eu não fosse fiel a esse privilégio, era como se eu estivesse jogando as oportunidades e possibilidades que eu tive fora. O investimento que foi feito no meu estudo. Então, isso me travou muito no momento lá na frente, onde eu cheguei na decisão de ter que escolher entre uma coisa e outra. Mas, enfim, comecei a maquiar as minhas amigas e a minha família. Sempre tinha uma pessoa ou outra que falava, por que você não trabalha com isso? E eu ficava, não, eu sou analista de rede. E aí, beleza. Sei que eu fiz o perfil no Instagram em 2016 porque eu pensei, eu posso ter uma renda extra. Por quê? Meu grande pensamento empreendedor na época era o seguinte, se eu fizer 2 maquiagens por mês, eu posso comprar mais maquiagem. E aí, meu grande pensamento empreendedor quando eu fiz o perfil no Instagram era esse. E aí, eu fiz o perfil, pensei, eu vou fazer um outro perfil que seja separado do meu perfil pessoal. Por quê? Porque eu consigo isolar o assunto de postar portfólio, criar referência para as pessoas entenderem como eu sei maquiar hoje. Até então eu era autodidata, só vendo vídeo na internet e fazendo nas pessoas que eu conhecia. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um primeiro post onde eu me apresentava. E aí, eu peguei, fiz uma maquiagem em mim do jeito que eu sabia fazer na época. Fiz esse primeiro post me apresentando, falando que, a partir daquele momento, oficialmente, eu trabalharia teria a maquiagem como um trabalho também. E aí, adicionei as mulheres do meu perfil pessoal, que eu sabia que já tinham interesse, que já tinham alguma demanda nesse sentido. E aí eu pedi, na legenda, eu falei, as pessoas que já conhecem de alguma forma, ou que têm interesse nesse novo trabalho, marca aqui amigas que você acha que podem se interessar também. Em um mês eu tinha 1000 seguidores. Uau! Porque elas foram marcando e uma foi marcando a outra. E eu sei que, assim, né, o meu grande pensamento empreendedor, que era tipo assim, se eu fizer 2 maquiagens por mês, eu vou comprar mais maquiagem. No primeiro mês eu tinha maquiagem para todos os finais de semana. Agendadas, pessoas completamente desconhecidas. Não eram, tipo assim, as pessoas que eu já maquiava. Eram pessoas novas, vindas dessas pessoas. Só que na minha cabeça aquilo era tão absurdo que eu não conseguia processar aquela informação como algo significativo a nível profissional. Eu não conseguia entender, por exemplo, naquela época que isso era uma estratégia e que havia uma habilidade de comunicação a ser explorada. Sim. Porque na minha cabeça eu escolhi trabalhar com rede porque eu tinha certeza que eu não tinha habilidade para trabalhar com pessoas. Uau! Não, assim, isso era uma convicção clara minha. E aí, ok, fiquei trabalhando com a maquiagem só aos finais de semana ou fora de horário comercial por 2 anos, entre 2016 e 2018, até que em 2018 eu vi que estava insustentável. A maquiagem começou a crescer numa velocidade, mas até então eu não atendia noivas, era só atendimento social. E curso de automaquiagem. Também não dava cursos profissionais, até então. Mas estava crescendo mais rápido do que eu esperava. As pessoas estavam... O Instagram estava crescendo, as pessoas estavam demandando... Eu olhava para a agenda, num prazo de 3 meses, eu já não tinha mais agenda. Porque eu atendia só o final de semana. E aí eu pensei, mas e se eu tivesse mais tempo? Porque eu precisava, nas 2 iniciativas, ou para evoluir na TI ou na maquiagem, eu precisava de tempo. Eu precisava abrir mão de alguma coisa para que eu tivesse tempo. Porque naquele momento, o meu maior investimento em mim mesma, ou no segmento de profissional que eu decidisse, seria tempo, porque eu precisava estudar. Sim. Por exemplo, na maquiagem eu precisava criar conteúdo, eu precisava criar relação com as pessoas, eu precisava me dedicar àquilo e entender aquilo como realmente um empreendimento. E não só como uma renda secundária. Porque são comportamentos completamente diferentes quando você está tratando aquilo ali como uma renda extra e quando aquilo ali é a sua forma de viver.
E aí, no final das contas, eu passei todo o ano de 2018 pensando em qual seria a melhor decisão. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga minha da época da escola, da época do ensino médio, e eu falando sobre isso, e eu falei assim, mas eu tenho muita dificuldade de tomar essa decisão, eu tenho muita dificuldade de abrir mão da TI, porque para mim é como se eu estivesse abrindo mão do investimento que foi feito no meu estudo, que é um privilégio, e secundariamente, eu escolhi essa área de formação, e eu não sou infeliz na TI. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto daquilo que eu estudei, eu gosto, uma área que me desafia intelectualmente. Todos os dias, assim, eu gosto de fazer o trabalho que eu faço. Então, assim, eu não sou triste na TI. Só que eu não falei que eu era feliz. Eu falei assim, eu não sou triste, tipo, eu não vou trabalhar infeliz. E, em contrapartida, a maquiagem me fez perceber que as pessoas somam muito na minha vida. E que eu tenho vontade de progredir não só tecnicamente, mas como ser humano, para que eu seja relevante na vida das pessoas. E aí eu lembro que ela ficou ouvindo, aí no final ela falou assim, ser feliz é diferente de não ser triste. Uau. Calma que formou uma lágrima. E eu lembro que essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Ela falou, ser feliz é diferente de não ser triste. Você tem a possibilidade na sua vida de ser feliz. Uhum. Emocionou. Ela falou, você tem a possibilidade de fazer uma escolha que te traz felicidade, não só a nível neutro, mas de você se perceber em felicidade plena, que pouquíssimas pessoas têm uma possibilidade acessível, assim, tipo, algo palpável e a nível de profissionalmente algo construtivo. E aí eu sei que disso eu entendi que realmente a maquiagem era a melhor escolha. E eu lembro que isso era outubro de 2018. Aí eu pensei, eu vou esperar esse ano acabar, por quê? Porque aí tem aquelas questões de recesso de final de ano, eu tipo, peço férias, porque eu ainda tinha férias pendentes, peço férias, quando eu voltar de férias eu peço demissão. E foi exatamente o que eu fiz. Quando voltei, no primeiro dia útil de janeiro de 2019, eu pedi demissão. E aí foi que eu comecei a viver 100% da maquiagem. E eu lembro que tinha muitas clientes que me acompanhavam já nesse espaço de tempo e que durante os atendimentos recorrentes eu conversava com elas, né? Porque algumas clientes também ficavam, mas por que você não trabalha só com maquiagem? Você não acha que tipo, existe um talento que você possa explorar mais para que você tenha mais do que você tem hoje a nível de possibilidades, de evolução e tudo mais, e que às vezes vale você considerar? Só que eu era muito resistente, né? Até essa conversa com a minha amiga que me deu uma virada de chave na cabeça. E aí eu sei que eu pedi demissão no primeiro dia útil de janeiro, porque eu também, depois dessa conversa, eu consegui me livrar da crença limitante de que... Não era boa com pessoas. Não era nem isso, mas sobre eu abrir mão do investimento que foi feito na minha educação. A lealdade que tinha ali, ao esforço de alguém. Ao esforço dos meus pais, mas principalmente da minha mãe. Eu acho que, por exemplo, a minha mãe fez questão... Eu acho que o maior investimento que minha mãe fez na gente, assim, tanto em mim quanto no meu irmão, foi priorizar nossos estudos. E isso sempre foi muito claro. A gente sempre estudou em colégio particular, a gente sempre teve possibilidades, tipo assim, de realmente, tipo, por exemplo, de estudar. Meu irmão, ele é 8 anos mais velho que eu, ele já não pegou essa fase de tanto potencial de investimento em estudo. Mas eu pude estudar inglês na casa Thomas Jefferson, minha mãe, ela não media esforços. Mas não era que isso era natural na minha família. Ela fazia isso, era vendendo carro, era fazendo o que fosse necessário. Então eu sabia o quanto aquilo custou para ela. Não foi porque puramente essa possibilidade era natural. E aí eu entendi, em certo ponto, que pedir demissão do meu emprego não era uma decisão... Desperdício. Não era um desperdício. Mas era aceitar que ciclos se encerram. O ciclo da TI, ele me permitiu ter autonomia e ele me permitiu ser independente. Nesse momento que eu tomei a decisão de sair da TI e trabalhar só com maquiagem, eu já não morava com a minha mãe. Então, eu tinha possibilidade de escolha, porque eu era independente financeiramente, porque eu teria que lidar com o ônus e o bônus daquela decisão, então eu não tinha que pedir mais permissão.
É diferente de se eu fosse dependente dos meus pais ainda. Então, eu entendi que a TI foi extremamente necessária para que eu criasse autonomia, para que eu fosse independente e, a partir disso, eu pudesse escolher o meu caminho de forma legítima do que é necessário para mim. E não mais num senso de reciprocidade em relação aos meus pais. É óbvio que a reciprocidade sempre vai existir para o resto da minha vida, porque foram eles que me colocaram no mundo, me educaram não só no senso de investir em estudos, mas sobre a pessoa que eu me formei em relação a valores e princípios. Mas eu entendi que naquele momento era uma decisão, eu era adulta o suficiente para tomar aquela decisão. E aí eu pedi demissão do meu emprego, e aí eu fiz um post no Instagram, eu lembro na época, que eu começava com a frase assim: eu escolho a maquiagem. Gente, eu tô emotivando. Que bom! Pega pra mim. E aí eu peguei. E pode deixar gravando. Pega lá naquela caixinha, porque o pessoal só chorava do lado de lá, mas agora eu vi que vai ter choro do lado de cá. Parece que o choro vai ser livre aqui também. Isso, pode continuar. E aí eu sei que eu escrevi um texto sobre isso, principalmente sobre uma profissão que me escolheu antes que eu a escolhesse, por ter me mostrado que eu podia não só ser uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor através dessa profissão. E aí, na época, foi assim, parece que todos os comentários assim, eram das minhas clientes motivando muito e ficando super felizes por eu ter tomado essa decisão e tudo mais. E aí corta para os 6 meses seguintes, eu trocando a minha carga horária de CLT por lágrimas. Porque eu passei basicamente 6 meses chorando todos os dias em horário comercial. Por quê? Porque eu não sabia empreender. A perspectiva de que, tipo assim, nossa, eu encho a agenda todo final de semana e isso acontecendo num final de semana é uma coisa. Você encher a agenda trabalhando com maquiagem durante a semana é outro assunto. E eu comecei a entrar um pouco em desespero. Eu acho que essa foi a grande provação, a primeira grande provação, assim. Mas eu hoje vejo que foi extremamente necessário porque fez criar casca. Eu acho que eu tomei uma decisão que ela foi medida dentro do possível, do entendimento, né? Dentro do entendimento que eu tinha dentro da perspectiva que eu tinha de vida naquele momento, mas eu não conseguia prever muita coisa, porque eu nunca tinha vivido. Sim. E não existem empreendedores na minha família que pudessem ser referência. Uhum. Às vezes nem que pudesse tirar dúvida. Sim. Quando eu falei pra minha mãe que eu tinha pedido demissão do meu emprego, ela nunca foi contra, assim, ela nunca, sei lá, criou uma grande situação, nem nada. Ela só quis chorar. Você via, assim, que ela, sabe, deprimiu um pouco, mas ela nunca jogou balde de água fria. Ela sempre falou muito mais assim no sentido, não gostaria que você tivesse feito, porque não era isso, não foi isso que eu idealizei para você, mas o que ela tinha idealizado era o serviço público, que eu já tinha tentado comunicar que não ia acontecer. Mas, enfim. Mas, assim, ela nunca foi uma pessoa que me desmotivou ou que, de alguma forma, tentou podar a minha decisão. E aí, enfim, me perdi um pouco na minha narrativa. O primeiro grande desafio, em virtude, e que gerou casca, que foi, e a minha agenda? E agora? E durante a semana? Exatamente. E aí, foi aí que eu comecei a dar curso de automaquiagem. Porque eu falei, não faz sentido eu esperar, porque eu não tenho controle nenhum da demanda que vai ser gerada de segunda a sexta para uma pessoa que vai precisar de uma maquiagem social. De segunda a sexta, essa pessoa pode precisar de uma maquiagem para um ensaio, ela pode ter, eventualmente, uma coisa específica que ela precisa, mas isso não é uma continuidade. Eventos sociais se mantêm em final de semana. A grande quantidade. O que tiver em dia de semana é randômico. Eu não posso contar com isso. E aí que eu comecei a dar curso de automaquiagem. E aí veio outra coisa. Até então, eu não... Como é que eu vendo curso de automaquiagem? Como é que eu crio autoridade? Porque uma coisa é você saber maquiar, outra coisa é você saber ensinar. E aí, nisso eu comecei a gravar vídeos explicando como eu me automaquiava. E isso começou a gerar identificação com as pessoas que tinham dificuldade de se automaquiar. Nessa época, minha pele ainda era ruim. E aí, então, eu fazia muito antes e depois, meu mesmo. Tipo, tirava foto antes, aí mostrava o processo da maquiagem depois. Por exemplo, coisas que eu te falei que eram intuitivas e que depois elas eu passei a entender como nomear aquilo. Isso era gerar prova e... Social, sim. Isso era gerar prova. Depois, quando eu comecei a dar os cursos, eu fazia a mesma coisa com as clientes. Eu tirava o antes e depois, sempre pedia permissão, né? Se ela se importava, eu tirava foto do antes e do depois.
E aí, a partir disso, vinham os relatos dela, que começou a gerar prova social. E aí isso começou a escalar novamente, da mesma forma que a maquiagem social foi. Uma foi indicando para outra, que foi indicando para outra, e quando eu vi, eu estava dando curso de automaquiagem todos os dias da semana. Às vezes 2 por dia. E eu entendi que a mesma cliente que contratava maquiagem social, contratava o curso de automaquiagem, uma coisa não exclui a outra. Porque o curso de automaquiagem, ele é muito sobre a pessoa saber se virar na vida dela, ela se sentir apta para, no dia a dia dela, ela conseguir manter uma continuidade de autocuidado e de um trabalho de autoestima mesmo. Mas a maquiagem social é uma coisa que ela vai continuar demandando para quando ela tiver um evento. E aí, o tempo passou e eu fui começar... Isso é 2019. Aí, nessa época, por que eu não atendia noivas? Porque eu não conseguia saber o que eu não sabia para que eu pudesse vender um atendimento de noiva. Tipo assim, eu entendia que aquilo não era sobre maquiar. Só que eu não sabia o que eu precisava saber. Entende? Uhum. Tipo assim, Porque quando a gente não tem o conhecimento, nem do que é certo ou do que é errado, o que você está fazendo continua. Como é que eu identifico, como eu posso melhorar? Mas não tinha, né? A experiência, a vivência. Não tinha. E eu não fazia ideia de por onde começar. A única coisa que eu tinha muito claro na minha cabeça é: esse dia não se repete e eu não tenho margem de erro. Tipo assim, é diferente de, tipo, sei lá, por exemplo, eu tô aprendendo a maquiar, uma cliente de maquiagem social me contrata, ela sabe que o meu processo e sabe o ponto profissional que eu tô, então as expectativas são aliadas com a realidade. Outra coisa é a pessoa me contratar por um dia que é extremamente idealizado, que existe uma responsabilidade muito grande e eu não sei o que mais eu preciso saber, além de maquiar, para que essa pessoa se sinta bem assistida. Aí eu falei, então eu só vou começar a atender noiva no dia que eu tiver minimamente uma orientação de algum curso especializado e que não me supra apenas sobre técnicas, mas sobre atendimento, sobre formato de contrato. Emocionais, tudo. Exatamente. Aí eu peguei e fiz um curso que era voltado especificamente... Aí eu tinha um outro problema também, porque eu nunca gostei de maquiagem pesada. Só que naquele momento, a gente estava falando muito daquela época Kardashian. Uhum. Contornos. Exatamente. Então eu tinha muita dificuldade de achar um curso que eu me identificasse com a estética técnica dele. Porque hoje em dia a naturalidade está muito mais socialmente difundida, assim. Mas na época, ninguém falava em naturalidade. Em 2018, 2019, a gente falava maquiagem transformadora. A gente falava realmente daquela maquiagem que você olhava e você falava, não tenho certeza se é a mesma pessoa. E aí eu sei que eu achei uma maquiadora que ela era de Maringá, e na época ela era basicamente a única no Brasil assim que falava sobre naturalidade com autoridade suficiente. E aí eu falei, eu vou lá, peguei parte da minha rescisão, falei, vou lá fazer esse investimento. E aí eu peguei, na época eu avisei no Instagram, falei, olha, é interessante como, mesmo sem saber o porquê exatamente eu estava fazendo todos esses passos, desde o começo eu criei uma comunidade. Principalmente pelo fato de eu me comunicar com as pessoas, porque eu achava que eu tinha que manter as pessoas informadas. Não é porque eu sabia que ia criar uma comunidade. E aí eu peguei e falei, olha, era como se eu sentia, o que eu sentia era como se eu estivesse conversando com a minha cliente, igual eu estava conversando com ela no atendimento. Então ela falava para mim assim, vamos supor, você era minha cliente, você falava assim, mas por que você não atende noiva? É meu casamento e eu queria te contratar. Na minha cabeça, quando eu fui lá no story, falei assim, olha, algumas clientes já me perguntaram sobre atendimento de noiva e tudo mais, até então eu não fazia, mas eu vou fazer uma especialização e não sei o que, e vou começar a abrir a agenda para o ano que vem. Gerando desejo e demanda. Mas então, isso para mim era intuitivo, eu não sabia nomear essas coisas naquele momento. E aí eu peguei, fiz o curso, aí eu peguei durante o curso, compartilhei com elas como é que estava sendo o processo do curso em si, o que eu estava aprendendo, como é que estavam sendo as minhas percepções. E aí as pessoas se sentiram muito, não só sobre o desejo, a antecipação e tudo mais, elas se sentiam, e eu acho que até hoje se sentem muito pertencentes ao meu processo evolutivo. Tanto que ontem mesmo, quando eu postei a questão do novo estúdio, eu falei, longe de mim privar vocês do senso de pertencimento a essa realização. Porque isso aqui é nosso. Tudo que eu construí até aqui, eu não fiz sozinha.
mas porque criamos aqui um senso de pertencimento e evolutivo de forma mútua. As posições que eu consegui conquistar profissionalmente, elas se deram unicamente a partir das pessoas. Sim. E aí, fiz esse primeiro curso, abri a agenda, e aí noivas começaram a fechar para o ano seguinte. E aí, foi assim que eu comecei a atender noivas. Então, meu primeiro ano, assim, atendendo noivas de forma profissional foi 2019. O que tivemos em 2020? Uma pandemia. Em 2019, eu tive uma quantidade de contratos que era assim, era boa, mas não era o que é hoje. Eu acho que, não sei, assim, para um primeiro ano foi muito bom, que acho que, sei lá, eu tive 15 noivas. Uau! Já é bastante noiva, para quem não atendia noiva no ano anterior. Sim. E aí, quando chegou dezembro de 2019, eu olhei para o ano seguinte e não tinha mais sábado livre de noiva. Porque eu fui postando as noivas daquele ano e as noivas do ano seguinte foram entrando em contato, foram agendando. Então, e eu lembro que em dezembro de 2019 eu falei, então, aconteceu uma coisa que eu não esperava e não considerava nem possível, que é, eu vou começar o ano que vem sem disponibilidade para finais de semana. Aí eu peguei, avisei isso, aí eu falei, mas assim, para dias de semana e tudo mais, e sempre continuei com os cursos de automaquiagem. Falei, para dia de semana a gente vai continuar agendando e tudo mais, e enfim, aí começou o ano. Quando foi em março, eu acho que o primeiro grande momento, assim, que eu considero que foi uma grande dificuldade que eu tive que superar e que foi muito difícil, acho que até hoje ainda considero a parte mais difícil, foi o momento da transição de carreira. Porque foi psicologicamente difícil, porque eu não conseguia lidar com o ócio, que as 40 horas de trabalho que ocupavam antes, eu estava ociosa, eu não sabia o que fazer com aquele tempo. Não chegou a nem ser crítico financeiramente, mas foi crítico psicologicamente. Porque eu não sabia, foi ali que eu descobri que minha cabeça podia me levar para lugares inusitados, assim. E aí, enfim, a segunda grande dificuldade foi a pandemia, mas que eu acho que foi quando eu entendi que eu era empreendedora. Porque a pandemia começou, eu acho que, tipo assim, 50 contratos para 2020. E a pandemia começou, mas uma coisa que eu aprendi sobre mim é que quanto mais nervosa eu tô com a situação, menos eu vou reagir. Boa. Então a pandemia começou, eu comecei a ver que os ânimos estavam escalando muito rápido, coletivamente falando, não só sobre a doença em si, mas sobre o mercado de eventos. Começou a virar um desespero coletivo. E eu fiquei observando antes de tomar qualquer iniciativa. E eu comecei a ver que estava começando a ter muita confusão em relação a reagendamento, como é que o orçamento se comporta num reagendamento e sobre a obrigatoriedade de ter ou não que reagendar. E aí eu pensei, foi nesse momento que eu falei assim, se eu não morrer aqui agora, se a minha empresa não sucumbiu a isso aqui, é porque realmente eu aprendi o que eu precisava aprender para entender que eu não sou uma pessoa física lidando com outra pessoa física. E aí, o que eu decidi? Começou em março. Quando foi em abril, eu fiquei de março para abril observando a movimentação. Eu percebi que aquilo ali não ia ser um lockdown de 15 dias. E eu falei, beleza, então o que a gente vai fazer? Tem noivo, está chegando perto de datas que vão ter um volume maior de noivas. O que a minha empresa pode fazer para que eu não entre em processo de falência? Eu não vou perder nenhuma cliente. Se eu adio essa cliente, eu consigo me virar nesse meio tempo para adiar esse recebimento. Mas se eu perco essa cliente não satisfeita em perder a quitação, eu perco a entrada, porque eu vou ter que estornar. Isso vai me fazer falir. Então, aí eu peguei mais uma vez, fui lá no Instagram e falei para as noivas, eu vou ser a primeira pessoa a facilitar o reagendamento do seu casamento, caso ele se faça necessário. Mas eu preciso que você me ajude a te ajudar. Assim como você consultou a data quando você foi agendar, eu preciso que você consulte para reagendar. Por quê? Porque as noivas também estavam muito perdidas em como lidar com isso. Aí o que elas começaram a fazer? Reagendar no supetão. Aí reagendava para uma data e que metade dos fornecedores não tinham, e aí começava essa treta de cancelamento. E eu falei para elas, eu quero reagendar seu casamento. E eu vou fazer isso sem custo adicional. Mas eu preciso que a gente concilie data.
E eu falei, nesse momento eu tenho 50 noivas para esse ano. Se vocês todas começarem a reagendar sem consultar a data, vocês não vão perder só a mim como contrato, vocês vão perder metade dos fornecedores de vocês ou mais. E aí isso vai virar uma dança das cadeiras, onde a longo prazo vocês não resolvem a vida de vocês e nem o fornecedor resolve a própria empresa deles. E aí nisso parece que, tipo assim, parece que isso foi exatamente o que as noivas precisavam naquele momento, porque basicamente não houve mais assim alvoroço. Elas entenderam o que eu precisava, elas começaram a me trazer essa informação para reagendamento. A gente foi reagendando. Eu acho que ao longo da pandemia, eu acho que eu perdi de 50, acho que eu perdi tipo 2, 3 noivas. Aí uma cancelou o noivado porque decidiu que não era o momento, não queria ficar reagendando. Outra realmente só podia uma data que não podia. Outra, enfim. Mas foram poucas, assim, não chegou a ter um volume. E aí, beleza, reagendei as noivas para o ano seguinte. Como é que minha empresa sobrevive hoje? Eu continuo tendo gasto de aluguel, eu continuo tendo os custos fixos que precisam existir. Então, o primeiro ponto, eu não vou perder nenhum cliente. Segundo ponto, eu preciso gerar fluxo de caixa para que eu sobreviva nesse momento. Nesse momento, eu falei, beleza, a prioridade é de reagendamento. Vocês têm até tal dia para me apresentar as datas de reagendamento. A partir do dia seguinte, a agenda abre para as novas noivas. E aí eu falei, foi em maio. Eu falei, no dia tal de maio, a agenda vai abrir para o ano seguinte para todas as noivas. As noivas que tiverem interesse para o ano seguinte, já me mandam mensagem com a data, porque eu vou começar a fazer uma lista de espera. Quando der o dia específico, eu vou entrar em contato de uma por uma para já falar sobre a disponibilidade, mandar o orçamento e, se estiver dentro do seu esperado, a gente já converter a contratação. No primeiro mês, eu fechei 17 noivas. Foi maio. Isso me deu um respiro absurdo, financeiramente falando, sobre o que minha empresa precisava para funcionar. Junho, fechei acho que mais 15. E julho, eu fechei acho que 13. Então, no prazo de 3 meses, eu fechei, tipo, mais que 40 noivas. E aí, em julho, o mercado começou a flexibilizar evento. Então, já não estava mais podia eventos pequenos, era aquela coisa de aglomerações pequenas, né? Podia, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas. E as noivas que também não queriam mais reagendar, começaram a fazer o quê? Reduzir o casamento, mas beleza não era uma coisa que elas abriam mão. Elas abriam mão, às vezes, de quantidade, tipo assim, da proporção do evento, mas a beleza dela, ela não abria mão. Então, consegui uma forma de manter minha empresa saudável de maio a junho. Não, de maio, junho e julho. Aí, agosto, na verdade, que começou a flexibilizar. E aí, nisso, meio que a vida começou a voltar ao normal, assim. Teve um segundo lockdown no começo de 2021, mas ele já não foi tão expressivo quanto esse primeiro. E aí, o que eu percebi no final das contas? Que a pandemia tinha tudo para ter sido a minha falência. Não só a minha, mas do mercado de eventos e beleza, de modo geral, assim. Principalmente de quem era muito dependente de evento em si. Mas eu percebi que foi o meu grande salto de crescimento. Foi dentro da pandemia que eu mais cresci. Porque dentro da pandemia eu entendi que o meu trabalho não era sobre maquiar, só sobre maquiar. Eu podia ser uma ótima maquiadora. Se eu não tivesse tido empatia com as pessoas, não tivesse me comunicado com as pessoas, e não tivesse estabelecido uma relação onde eu preciso que a gente trabalhe de forma coletiva para que a gente resolva os problemas. Clareza, verdade. Exatamente. Então, acho que, por exemplo, se eu não tivesse feito isso, eu teria possivelmente desistido da carreira. Sim. E aí eu acho que a pandemia foi um grande aprendizado, não só para a minha percepção de entendimento de que eu era empreendedora e não só uma prestadora de serviço, e que talvez o motivo que me fez escolher a TI, que era a certeza de que eu não era boa para lidar com pessoas, fosse a maior habilidade que eu tivesse para desenvolver. Uau. Não é que ela não existia, ela só não era trabalhada. Sim. E aí eu comecei a me dedicar mais a isso, a entender que o principal ponto do meu trabalho, antes da maquiagem, era enxergar aquela pessoa. E a enxergar aquela pessoa dentro do respeito com a autoimagem que ela tem dela, dentro das possibilidades que ela tem de compreensão de uma troca de diálogo,
dentro da forma que ela idealiza, que ela, por exemplo, em relação à maquiagem, a forma que ela idealiza que ela gostaria de se ver no sentido de beleza e de autoestima. E eu acho que, na maioria das vezes, assim, que eu recebo mensagem de clientes e noivas depois do atendimento, existe o elogio em relação à maquiagem, dela ter se sentido bonita, mas muito mais sobre ela ter se sentido cuidada. Pegando esse gancho, o que você hoje, né, dentro desse inteirinho, como você enxerga a beleza? Autoestima, é vaidade, é algo mais profundo? O que eu entendi primeiro em mim, para que eu, a partir disso, entendesse no espelhamento com o outro? Lembra que eu tinha muito problema de autoestima, porque eu tinha muito problema com a minha pele e tudo mais. Depois eu resolvi o problema da pele, tratei a minha pele, tomei Roacutan, depois fiz procedimentos que ajudassem na textura da pele. E aí eu entendi que a minha autoestima estética é secundária. A minha autoestima intelectual é prioritária. Eu preciso me sentir inteligente para que eu me sinta capaz, para que eu me sinta apta a realizar as coisas. Me sentir bonita é secundário. Sim. E aí, nisso, eu comecei a perceber que é extremamente comum que mulheres tenham autoestima muito baixa. Mas muito baixa mesmo. E isso faz com que as mulheres, de modo geral, sejam muito autodepreciativas. Eu percebi muito isso em curso de automaquiagem. Tanto que o curso de automaquiagem, eu acho que talvez seja das demandas assim, que eu mais amo e que eu dou curso de automaquiagem até hoje. Muito mais pela troca que eu tenho com as pessoas, porque eu entendo que o curso de automaquiagem ele é quase um resgate da pessoa, assim. E eu já tive vários clientes que fizeram o curso e elas falaram depois, assim, o principal benefício do curso de automaquiagem não foi eu ter aprendido a me maquiar, foi eu ter aprendido a me enxergar. E aí, enfim, o que eu percebi em relação a essa questão das pessoas serem muito autodepreciativas? As pessoas chegavam, principalmente em curso de automaquiagem, que a gente tem mais margem de tempo para conversa, e elas ficavam, porque eu não consigo fazer nada. Ah, porque eu sou péssima nisso. Ah, porque meu olho é caído. Ah, porque não sei o que, não sei o quê. Tipo assim, tudo era... Antes dela tentar, vinha uma autodepreciação. E aí eu comecei a brincar nos cursos de automaquiagem. Eu falei, olha, a gente vai começar o curso. A autodepreciação ficou lá do lado de fora da porta. Se você quiser, você pega de volta na saída, mas aqui dentro é proibido. Dentro deste ambiente, qualquer iniciativa que você tiver de autodepreciação, saiba que ela não é bem-vinda. Só que eu sempre fui falando umas coisas muito no humor. Aí rimos muito, aí não sei o quê, e eu via que isso ia entrando aos poucos na pessoa. E aí ela percebia que, porque às vezes a pessoa ela tem tanto costume de fazer isso que ela não percebe. E aí, ao longo do curso, eu ia dando reforço positivo das coisas que ela ia aprendendo a fazer, ia explicando para ela, errar não é um problema. Você está aprendendo. E ainda depois que você souber fazer, você vai continuar errando. O que eu preciso que você tenha é paciência para praticar até que isso se torne mais natural e saber corrigir quando você errar. Não existe nada que você faça nesse curso de errado que não tem correção. E aqui, tanto você vai aprender a acertar, quanto você vai aprender a errar. Uma analogia maravilhosa para a vida também. Com certeza. Até porque não é uma plástica, é uma maquiagem, né? Exatamente. E aí eu sei que, ao longo do meu trabalho como maquiadora, eu comecei a perceber muito o quanto a autoestima das pessoas reflete diretamente na autopercepção que elas têm de capacidade. Se uma pessoa não tem... E a autoestima que eu digo não é sobre a pessoa se achar melhor do que absolutamente ninguém. O que eu entendo como autoestima é, entendo minhas qualidades, entendo meus defeitos e entendo que estou num senso construtivo de melhora. E os acolho. Acolho os defeitos e reconheço as minhas habilidades também. Exatamente. Eu falo sempre assim, Camila, quando eu falo minha autoestima, na verdade eu tenho um conceito de autoestima, ela vai ficar alta ou baixa em determinados momentos da sua vida, né? Se separou, né? Teve filho, engordou. Agora, o que sustenta é o amor próprio. Se você não tem amor próprio, dificilmente essa autoestima ela se mantém em algum nível de elevação. E aí, quando eu falo sobre autoestima, é assim, eu posso até errar, mas eu estou do meu lado. Levanta, vamos lá, e estou com você, Carol. Exatamente. E não, isso que você falou agora é maravilhoso, eu nunca tinha pensado dessa forma. Legal. Realmente faz todo sentido, porque a autoestima não é linear.
Realmente vão ter momentos na nossa vida que ela vai estar, assim, no auge, vão ter momentos que, às vezes, a gente vai precisar revisitar aquilo que as nossas importâncias, os nossos porquês, a nossa trajetória com respeito, para que a gente consiga restabelecer essa autoestima. Mas, de modo geral, eu acho que essa percepção da autoestima para as pessoas De como... modo geral, né? O consenso coletivo é algo que tem a ver com beleza. Eu acho que se as pessoas soubessem o poder que a autoestima tem de transformação existencial na vida de uma pessoa, as pessoas não tratariam autocuidado, não vou dizer nem estética, vou dizer, as pessoas não tratariam autocuidado como supérfluo. Sim. Para além do autocuidado, no que realmente traz esse poder para a autoestima, é o autoconhecimento. Sim. Só que para as pessoas ainda é algo supérfluo. Não vou investir nisso. Sendo que qualquer conquista que você tenha, seja ela financeira, de relacionamentos, profissional, se você não tem autoconhecimento, a probabilidade do que você desconhece em você de detonar com isso é muito alta. É muito alta. E nisso, por exemplo, em curso profissional, geralmente, eu falo muito para as minhas alunas assim, se você tiver possibilidade, invista numa terapia, porque isso é uma construção, é sobre você investir na sua construção. Sim. Tipo, fazendo um adeno à sua colocação sobre a terapia, é muito importante também falar para as pessoas que você não precisa ter um problema para desenvolver autoconhecimento. E o autoconhecimento ou a terapia baseada em patologias, né, em diagnósticos, você vai trabalhar com um psicólogo. O autoconhecimento tem muitos processos, né, tem profissionais que têm essa expertise para realizar, né, esse processo de autoconhecimento com você. Então, separe as coisas, porque você pode e deve e merece buscar autoconhecimento, sim, independente do que esteja acontecendo com você. Eu acho que hoje em dia, ainda, por mais evoluída assim, que essa geração já seja a nível de conhecimento sobre esse tipo de coisa, ainda existe muito esse tabu de que a terapia pode ser relacionada a você ter que resolver um problema. Sim. Quando eu busquei, por iniciativa própria, a terapia, era basicamente porque eu queria entender por que eu sinto o que eu sinto. Porque eu percebia que eu não conseguia nomear bem os meus sentimentos. Por exemplo, eu colocava ansiedade, estresse, falta de sono. Eu colocava tudo isso na mesma caixa. Na mesma caixa. Só que essas coisas, elas são desencadeadas por coisas diferentes e elas, às vezes, tipo assim, o sintoma é o mesmo. Pode ser parecido. Mas a origem não é a mesma e a consequência não é a mesma. Exato. E aí, por exemplo, nessa questão que você falou sobre o quanto o autoconhecimento é uma ferramenta assim, incrível para que a gente tenha clareza. Hoje, a gente está em 2025, tem 5 anos que eu faço terapia. E hoje, eu falei para minha psicóloga esses dias, eu falei assim, eu nunca me senti com um nível de clareza tão grande em toda a minha vida quanto eu tenho hoje, sobre mim. Sobre como eu me sinto, sobre por que eu me sinto, sobre por que eu penso, por que minha linha de raciocínio se constrói a partir de tal forma. Esses dias, não era dia de terapia, não era dia de sessão, mas eu pedi para ligar para ela. Aí eu falei, então, você tem 5 minutinhos? Só porque eu estou identificando um sintoma aqui que eu não estou conseguindo lidar com ele. Aí ela atendeu, eu falei, então, eu estou identificando sintoma de autossabotagem. Porque ao longo do tempo, a gente começou a perceber qual é o sintoma antes da minha ação. Antes de eu me auto-sabotar, eu manifesto sintoma. Físico ou comportamento? Psicológico. Legal. Eu começo a ter uma linha de raciocínio específica que me leva à auto-sabotagem. E você viu como é importante o tempo, tanto para o profissional conhecer, sim, a pessoa, porque identificação de padrão só quando você está passando por isso. Então, exatamente, o tempo foi extremamente importante, tanto para ela quanto para você. Exatamente. E aí, por exemplo, ao longo do tempo, a gente foi começando a identificar, por exemplo, você tem um comportamento ruim, mas esse comportamento não acontece do nada. Uhum. Ele vem de uma construção de um raciocínio que manifesta em sintoma, que vira uma ação no final das contas. E aí, eu sei que eu passei 15 minutos com ela no telefone, expliquei o que estava acontecendo, falei, eu estou identificando o sintoma, eu estou consciente do sintoma e eu não consigo negligenciar o sintoma.
Tipo assim, ele está indo para vias de comportamento. Aí ela pegou, tipo, essa coisa do histórico, né? Ela foi revisitando coisas comigo desde 2021. Foi trazendo, porque às vezes também a psicóloga, ela é o seu arquivo de memória. Porque a Sim. gente, o ser humano, ele tem memória seletiva. E a gente lembra do que é conveniente. E aí eu sei que ela foi revisitando algumas coisas comigo e, tipo assim, me fazendo perceber outras situações parecidas que eu saí do outro lado. Ela falou, revisite a situação onde você conseguiu sair do outro lado. Porque se você conseguiu uma vez, você consegue de novo. Exato, não é a primeira crise que está passando. Exatamente. E aí eu sei, menina, que sair dessa ligação é a máquina de vencer. Amém. Já até anotei aqui, por favor, indicar essa psicóloga para o consultório aberto. Porque é isso. Ela é tudo. Profissionais bons, eles têm que estar sendo vistos, assim como você aqui. Inclusive agora, eu fiz a pergunta, né? Me conte até aqui, até que ponto você está hoje, mas a sua clareza e a história é tão gostosa e é tão legal, e ela tem esses passos todos, né? O que eu gostaria que você fizesse? Hoje, eu falo, né, a marca, porque não é mais uma pessoa. Camila de Paula Sim. se tornou uma marca, é uma empresa, né? E ela é uma empresa reconhecida pela experiência que você entrega. Sim. Certo? Que nesse inteirinho aí, e não é só apenas pelo serviço, o que você acredita que faz essa entrega ser diferente? Hoje você está migrando para um novo espaço e esse espaço também vai gerar experiência. Sim. Fala um pouco isso para a gente. Eu acho que duas coisas que contribuem muito para essa questão da experiência. Primeiro, é que eu tenho, na verdade, 3. A primeira coisa vem do fato de eu como cliente, eu sou extremamente criteriosa. Não é que eu não digo exigente, porque quando você fala exigente, parece que você está exigindo algo de forma arbitrária, assim. Mas eu digo que eu sou criteriosa porque eu presto atenção em detalhes muito específicos, que para a maioria das pessoas passaria. E não é porque eu fico procurando, mas é porque eu percebo, às vezes queria até perceber menos, mas não dá. Então, sempre que eu tento, eu vou pensar assim, eu vou fazer alguma coisa para o meu trabalho. Eu penso com a minha cabeça de cliente. Eu, como cliente, o que eu gostaria de que nesse escopo de serviço aqui fosse, tipo assim, quais as preocupações que eu gostaria que essa empresa tivesse comigo como cliente. Então, nisso, eu fui entendendo o que eu sou intolerante como cliente, porque eu entendo que eu como cliente eu sou intolerante no sentido, coisas que vão me fazer não contratar essa empresa ou esse profissional a partir disso. Por exemplo, uma coisa que para mim é determinante é a comunicação. Se eu entro em contato com a empresa, eu não consigo entender o que ele vende, por que ele vende, como que ele vende, como é que eu posso pagar, quanto que isso me custa com clareza, não sou eu que vou ficar tentando desvendar esse mistério. Eu vou procurar outra empresa. Que tenha mais clareza do propósito. Exatamente. Então, para mim, eu entendi que a minha comunicação tinha que ser clara, porque eu, como cliente, não vou ficar me colocando na posição de ficar desvendando qual é o mistério por trás dessa prestação de serviço. E até porque os grandes conflitos, principalmente entre prestação de serviço, eles acontecem por falta de clareza. Exatamente. Ou de um bom contrato. Exatamente. Então, por exemplo, esse é um exemplo de uma coisa que eu sempre me preocupei muito. Talvez disso venha, às vezes, a forma intuitiva que eu me comunicava, porque eu entendia que isso era primordial não como estratégia, mas eu, como cliente, precisava daquele tipo de informação. Legal. Você sempre se colocou no lugar do outro. Eu gostaria de ter alguém que falasse comigo assim. Sim. Eu gostaria de ter alguém que se comportasse comigo dessa forma. Exatamente. E a outra coisa é que... Ou seja, a resposta, a primeira, né, que você vai completar, para essa experiência que você gera, e número 1 é, eu sou uma cliente criteriosa, portanto, eu gosto de serviços de excelência e é se colocar no lugar do outro e você como cliente. Então, na verdade, essa entrega, esse trabalho, essa experiência é pensando em como você se sentiria entrando ali. Se atender a esse seu critério, muito provavelmente vai atender as outras pessoas, ou a premissa é que atenda a você. Não, dentro da minha perspectiva, que eu percebo que é criteriosa, que ela possa prever ao máximo
O que o meu cliente, às vezes o cliente não consegue prever essa coisa, mas quando ele recebe, ele fica muito feliz. Sim. Porque ele não previa, porque ele não achava que era possível, porque para ele não era cogitável. Mas quando ele recebe, às vezes a pessoa, tipo assim, não tinha nem noção de que esse cuidado era possível. Tangibiliza isso pra gente. Quando eu comecei a atender noivas, eu te falei que eu não queria atender porque eu não sabia o que eu precisava saber. Aí quando eu fechei meu primeiro contrato, eu fiquei assim, na minha cabeça. Mas não tem um negócio para eu entregar para a pessoa? Sabe, um vamos comemorar? A gente está feliz, por que a gente não está comemorando? Aí eu fiquei, se eu fosse noiva, eu ia ficar feliz de ganhar uma coisa. Mas o que pode ser essa coisa? Alguma coisa que remeta à comemoração. O que a gente remete à comemoração? Brinde. Vou dar um espumante. Aí eu dava para todas as noivas nesse primeiro ciclo. Aí eu comprei, tipo, uma caixinha. Eu falei assim, mas eu também não vou entregar uma garrafa aleatória. Eu preciso fazer uma embalagem. Aí eu peguei e comprava, tipo, uma caixinha branca, assim. E aí botava um Baby Chandon. Aí eu falei, mas ela vai tomar isso como? Preciso comprar a taça. Mas aí ela vai tomar sozinha? Vou comprar 2 taças, porque ela brinda com o noivo dela. E aí eu entregava, nesse primeiro ciclo, era a caixinha, aí vinha o Baby Chandon e 2 tacinhas. Óbvio que, tipo assim, essa taça não era, nossa, uma taça de cristal. Era tipo assim, era uma coisa que era possível dentro Das suas possibilidades naquele momento. E aí eu sei que para todas essas noivas eu escrevia um recadinho à mão e colava na tampa da caixinha. Aí começava sempre com o nome da pessoa, porque eu tenho essa coisa também. Eu, como cliente, não gosto que não me chame pelo meu nome. Porque se você fala comigo, tipo assim, por pronomes... Princesa. Então, sabe, tipo assim, eu sou... Qual a importância que eu tenho para você, Eu tenho né? identidade, eu gosto de ter identidade. Então, eu sempre chamo as pessoas pelo nome delas. Por exemplo, se uma pessoa hoje falar comigo no WhatsApp, antes de responder, eu vou entrar lá na informação do contato para ver se lá já tem o nome dela. Na maioria das vezes tem. Aí eu já respondo, olá, fulana, tudo bem? Já chamo a pessoa, tipo assim, eu tento saber já o nome dela pela informação do WhatsApp. Se não tiver, eu pergunto. Mas eu sempre vou falar com a pessoa pelo nome dela. Mas, por exemplo, tá vendo uns negócios assim que Mínimos, nem todo mundo se preocupa e que para a maioria das pessoas, às vezes, pode nem ter relevância, mas para mim tem. Pronto. E você vê, por exemplo, essa coisa do nome. Às vezes, você não faz questão, mas quando a pessoa te chama, você fala, gosto, prefiro. E aí, aí eu peguei, por exemplo, essa coisa da caixinha das noivas. Não tinha ninguém que fazia isso naquela época. E aí eu entreguei para a noiva, eu acho que até a noiva ficou sem saber o que ela fazia. Porque para ela, aquilo era tão inesperado, era tão assim desproporcional, que eu lembro que isso foi outra onda de coisas que uma pessoa foi engajando a outra. Fiz para a primeira noiva, aí isso gerava o quê? Uma divulgação orgânica. Porque ela ficava tão feliz que para ela o primeiro impulso que ela tinha era, vou compartilhar. Aí ela ia lá, postava no story dela, fazia um agradecimento e não sei o que. Mais uma vez, sem saber, assim, estrategicamente, muito mais intuitivamente, eu estava alimentando a criação da comunidade e com um princípio que eu acho que se mantém muito até hoje, eu acho que ele é determinante. A comunidade se alimenta por carinho. Uau. É muito difícil você entrar no meu Instagram e ver qualquer nível de hostilidade. É muito difícil, tipo assim, um comentário, ou tipo, até quando é no direct, que, sei lá, postei um antes e depois, postei alguma coisa assim, as pessoas não se comportam de forma hostil, porque a comunidade se criou desde o começo com manutenção de carinho. Que lindo. E é o princípio da diferenciação. Sim. Então, é muito difícil hoje em dia eu ter uma cliente assim que é uma pessoa que tem um comportamento muito diferente do que é o previsto nesse sentido de respeito, cuidado. E hoje, depois, nesse inteirinho, onde você conseguiu se diferenciar pelo cuidado, né? Intuitivamente, por estratégias que hoje a gente vê que são extremamente imprescindíveis, baseado, inclusive, no que você espera de um serviço para você, a fidelização desse cliente, como é que ela acontece diante de um mercado tão competitivo? Eu acho que não tem só uma resposta. Hoje mesmo de manhã eu atendi uma cliente que a filha dela foi noiva, e aí no ano seguinte ela casou também, só que aí eu tinha uma noiva fora de Brasília, então eu não conseguia conciliar. Mas para sempre elas ficaram, isso foi acho que em 2022, para sempre elas ficaram minhas clientes, assim, tipo,
Sabe, por exemplo, sempre que eu penso numa coisa profissional, assim, que é muito especial, eu penso em contar para elas. Porque eu sei que elas vão ficar felizes e eu sei que elas têm esse senso de valorização e construção junto comigo. E hoje de manhã eu atendi essa cliente e ela pegou e falou assim, a nossa vida era muito mais difícil sem você. Então, acho que, de novo, a gente volta para a questão do cuidado. Ela sabe que... E eu já falei para ela várias vezes. Eu falei assim, vocês, né, tipo, as minhas... Não só ela, mas assim, vocês que eu digo, são as minhas clientes que são fiéis a mim. Eu sempre vou ser fiel a vocês. Quer maquiar 3 horas da manhã? Por que não? Ah, mas já teve cliente minha que ela ia viajar para um casamento na praia. Ela falou, você consegue me maquiar antes para eu viajar maquiada? Aí eu falei, que hora que tem que ser isso? Ela, tipo, umas 5 horas da manhã? Aí eu falei, por que não? Claro que a gente vai. Então, eu acho que a resposta de quase tudo que você me pergunta, a gente volta para o cuidado. Mas eu acho que também vem muito sobre a priorização de quem me prioriza. Fidelidade. Exatamente. Só que isso estabelecido como mútuo. Eu não espero que a cliente seja fiel a mim. Eu espero que sejamos fiéis ambas. E que a gente construa isso de longo prazo, não porque existe alguma obrigatoriedade ou porque... Mas um desejo genuíno de uma prestação de excelência, de amor, de cuidado e de reciprocidade. E aí, por exemplo, nesse senso de cuidado também, já tiveram clientes... 2 semanas atrás eu fiz uma noiva que ela foi das primeiras clientes que eu maquiei em 2016, quando eu comecei a maquiar. E ela tem foto até hoje, ela anda assim, ó, com a foto que eu fiz da maquiagem de 2016. Ela, ó, tava linda. E aí teve uma oportunidade no começo desse ano que ela precisava se maquiar e eu não estava disponível aqui. Ah, ok. Porque assim, o grande problema é quando eu não estou aqui. Porque se eu estiver aqui, maquiar 2 horas da manhã, vamos. Mas o problema é quando eu não estou aqui. Aí eu peguei e falei para ela, eu não consigo porque eu não estou em Brasília. Mas eu vou arrumar alguém para te maquiar, que eu tenho certeza que não só vai fazer uma maquiagem dentro dos critérios que você gosta, mas que vai cuidar muito bem de você. E aí eu peguei, mandei mensagem para um colega maquiador que já fez curso comigo, então existe uma harmonia de técnica esperada. Perguntei se ele tinha data, ele tinha. E aí eu peguei e falei com ela, mandei o Instagram dele para ela ver e tudo mais. Ele pegou, foi lá, fez o atendimento dela, os dois se amaram para sempre. E ele me agradeceu por ter indicado a cliente, porque ela era uma querida, tanto que no dia que ela casou, ele comentou que ela ficou maravilhosa e não sei o quê, não sei o quê. E ela também ficou muito feliz de poder conhecer um profissional que também cuidou muito bem dela. E aí vem outro ponto. Nunca serei eu a profissional que espera que a cliente me contrate, porque ela não tem escolha. Ela vai me contratar porque dentro de todas as escolhas todas as possibilidades que ela tem, ela considera legitimamente que é a melhor escolha. Eu levo muito isso para o relacionamento, eu, Carolina, né, pessoalmente. Eu não quero nenhuma relação porque eu sou muito boa, ou eu sou muito legal, ou porque eu faço tudo de melhor para você. Eu quero uma relação porque você me ama, porque eu sou sua escolha, porque é isso daqui. No dia que eu falo isso das relações da minha vida, no dia que eu pensei, eu acho que até assim, tem vários problemas que você pode passar por cima deles. Agora, eu não ser a pessoa que você ama genuinamente, Sim. Tchau. É como isso profissionalmente falando. Possibilidades vão ter inúmeras, mas qual é o valor? O que eu gero em você? Sim. Além da técnica. Sim. Né? Sensacional. Antes de perguntar sobre um desafio, eu gostaria que você falasse um pouco das suas experiências profissionais, porque você, eu acho que fez um curso na França, e você acabou de trazer e me remeteu isso, né? Quando eu não estou em Brasília. Hoje você atende o Brasil e fora. Conta um pouquinho disso pra gente. Hoje eu tô, tipo assim, no planeta Terra. Você quer me contratar, eu vou. Alienígenas. E aí, por exemplo, esse ano foi especificamente um ano que eu trabalhei muito fora do Brasil. Agora, no final do mês, viajo de novo para atender fora. E o primeiro curso que eu fiz, na verdade, 2 cursos na França. O primeiro que eu fiz foi um aprimoramento em noivas, mas não foi o primeiro curso em noivas que eu fiz. Esse que eu fiz na França já foi em 2021. A gente estava naquela fase de meio pandemia, meio não, mas ainda estava meio pandêmico, assim. E aí eu sei que esse curso era meu grande objetivo, porque o primeiro curso que eu fiz lá, quando eu fui atender noivas,
essa profissional que falava muito de naturalidade no Brasil naquele momento e que não tinha outras pessoas que falassem disso, a escola dela era essa da França. Uau! Então, eu conversei com ela anos antes, tracei isso como objetivo Foi. e eu falei, eu vou correr atrás disso aí, não é o time agora, porque eu preciso criar contexto e repertório para que isso aconteça, inclusive financeiro. Claro. Tipo assim, hoje fazer um curso, por exemplo, se eu tivesse feito um curso na França, quando eu comecei a atender noivos, era tipo um tiro de bazuca para uma coisa que não tinha proporção suficiente para receber esse over-delivery, assim, né? Inclusive, isso é o que acontece com muito empreendedor ali no início, que ainda não tem essa percepção de custo, investimento, e acredita que tem que gerar primeiro esse valor, essa experiência, sem ter demanda. Exatamente. Aí ele para de empreender, ele deixa o negócio achando que o problema é ele, sendo que, na verdade, foi um comportamento que o mercado não suporta. Exatamente. Não adianta você criar uma demanda que não existe ninguém pedindo por ela. Então, por exemplo, também não fazia sentido eu ir na França fazer um curso que era pago em euro, que quando a gente converte, na época eu nem sei quanto é que o euro está agora, mas estava parecido, estava tipo assim, 6 e pouco. Então, tipo assim, você pega o preço do curso e converte por 6, não justifica eu fazer esse investimento se eu, por exemplo, tenho um ticket muito baixo ainda. Isso, porque nem isso a não se paga. precificação. Exato. Não tem como eu fazer esse tipo de investimento, ainda se eu estou numa base de clientes que não consegue acompanhar o investimento que foi feito nesses aprimoramentos e nesse crescimento profissional. E o legal disso, dessa percepção, né, do que a gente está falando agora, é que muitas vezes o profissional ele quer chegar e quer fazer com que aquilo gere valor para outra pessoa. Mas como assim? Eu investi nisso. Mas essa pessoa não te pediu, isso foi sua vaidade. Exatamente. Visibilidade sem estratégia, investimento em conhecimento sem estratégia é ego. Exatamente. Tanto que, tipo assim, eu tinha esse curso na minha mira, mas eu falei, não existe timing para ele agora. Eu tenho que esperar o timing adequado para que ele aconteça. Porque Exato. se eu faço isso antes do tempo onde existe um contexto para receber essa iniciativa, é igual você falou, é puramente vaidade. Total. Só que E a aí você vai vaidade, a cobrar, vaidade tem muito preço. cara. Sim. Mas e aí? Aí esse foi o primeiro na França? Aí esse foi o primeiro, que foi em 2021. E eu acho que foi no momento adequado, porque as minhas clientes entendiam o valor que aquilo agregava para elas, e não só nesse sentido, a comunidade que se criou ao longo do tempo à base de carinho, viu realmente aquilo como uma realização muito grande. Porque a pessoa que me viu trabalhando na TI, atendendo em domicílio, e tipo assim, num contexto completamente diferente, 4 anos depois eu estou conseguindo viajar para outro país, fazer um curso fora, tipo uma coisa, sabe assim? Então elas pegaram muito essa admiração de evolução. E o pertencimento. Sim, porque isso foi... Eu sempre me comuniquei muito sobre as coisas que iam acontecendo. E aí eu sei que isso foi 2021. E foi ótimo esse curso, ele valeu a pena não só pela visibilidade, mas tecnicamente ele transformou minha maquiagem. Uau. E aí eu sei que eu voltei... Tem aquele negócio, né? Que a mente que se expande, ela nunca volta ao seu tamanho original. Sabe criança de 2 anos, quando ela entra em salto de crescimento, que você fala, ih, que ela dá um pouco de defeito, assim. Oi. E depois você vê que, tipo assim, que o salto de crescimento, ele é confuso enquanto ele está acontecendo, mas depois ele te descola da realidade anterior. Eu senti que esse curso foi exatamente isso. Ao longo do tempo, aconteceram alguns saltos de crescimento. A gente está em um agora, que é o novo Essa estúdio. intersecção. O novo estúdio agora, ele é mais um salto de crescimento. Que ele vem da consequência, tipo assim, ele é a anunciação a partir da suspensão e reabertura da agenda. Mas eu acho que esse curso, o primeiro, ele foi um triplex que se abriu na minha cabeça sobre percepção de mundo. Até então, eu só tinha viajado para fora uma vez, que tinha sido para os Estados Unidos, e foi uma viagem, tipo assim, com amigos e tal. Não tinha sido uma viagem onde eu parei para, tipo, perceber o mundo. Porque era como se eu tivesse transportado o meu mundo daqui de Brasília para lá, porque a gente estava vivendo sempre junto. Então, tipo assim, a gente estava vivendo entre a gente. Essa viagem da França eu fui sozinha. E eu passei 18 dias viajando. Eu tive bastante tempo para pensar. E aí foi a primeira vez que realmente eu pratiquei o meu inglês, porque até então ele era o inglês de escola, né? Tipo assim, de quem estudou, mas nunca botou muito em prática. Que isso é um outro problema também.
Total. E aí eu sei que, tipo assim, disso eu comecei a perceber, conversando com as professoras no curso, tinha uma professora que era brasileira. E aí, conversando com ela, eu fui perguntando, assim, como que ela chegou a trabalhar lá. E aí, é aquela coisa que eu te falei, existem infinitas formas no mundo de prosperar, existem infinitas formas no mundo de construir a sua felicidade, existem infinitas formas no mundo de ganhar dinheiro, existem, tipo assim, tantas possibilidades, mas tantas possibilidades, que a gente olhar para a possibilidade que a gente tem como a original, é a gente ficar olhando o planeta Terra com a lupa. Limitação. E aí, eu acho que esse foi o grande aprendizado desse curso, não só a técnica, não só a visibilidade que ele me trouxe, porque ele realmente trouxe um senso de valorização muito grande para a minha contratação. Foi a expansão de A consciência. expansão de consciência. E aí eu voltei desse curso pensando, e se eu for fazer outro? Como é que eu vou... Aí eu explodo. Mas é porque existia uma necessidade técnica pendente dentro da minha cabeça. Por quê? Eu fui lá e aprendi tudo. Realmente esse curso me supriu muito, assim, em relação a atendimento de noiva, a técnica de noiva. Só que aí eu voltei e eu continuei com uma coisa que eu considero, mais uma vez, eu pensando como cliente. Uhum. Se eu sou noiva, quem é a pessoa mais importante quando eu penso assim na logística de beleza do meu dia para além de mim? O noivo? Não, a minha mãe. Ok. Tipo assim, Até porque... todo não, sentido. é tipo assim, no sentido de beleza. Sim. Vamos supor. Até porque ele não compreende, né, não, tudo isso. E quem eu quero que esteja bela também, junto comigo. porque o noivo, ele não entra tanto nessa parte de beleza, porque geralmente não são coisas, tipo assim, ele Nem opina e nem entende, vê, né? ele entende a importância que tem para a noiva, mas ele homem geralmente não tem tanto critério. Mas eu digo assim, por exemplo, quando você como noiva, você pensa, você vai fechar um contrato. Quem é que você prioriza que se arrume com você? Minha mãe. Sua mãe. Se a sua mãe não está confiante com o trabalho daquele profissional, qual é a chance de você, às vezes, priorizar um profissional que ela se sinta mais à vontade e que para você também é ok? Não é grande. Então, eu percebi que eu precisava ter o mesmo senso de cuidado com a mãe da noiva que eu tinha com a noiva. Porque não adianta eu focar na noiva e achar que isso é uma escolha individual. Isso é uma escolha, mais uma vez, se a gente fala de um serviço que ele foi criado, mantido e fidelizado através de carinho, isso também é um gesto de carinho. Eu ter a preocupação com quem é importante para a noiva. noiva. Porque a mãe da noiva e do noivo também são anfitriãs. Uhum. A forma que elas se percebem nesse dia, a confiança que elas têm a partir da forma que elas estão se sentindo para lidar com outros familiares, com convidados e com a cerimônia de modo geral, isso é determinante para a experiência daquela família. Nossa, essa conversa agora me levou lá na entrada da minha mãe e acabei de me lembrar também como foi a entrada da mãe do noivo. Sim. Que aconteceu de forma diferente. Sim. E acredito que em virtude eu escolhi realmente com quem a minha mãe se preparou. Ela estava linda. Sim. Ela estava assim, sabe? E mais importante do que ela estar linda, que ela se perceba dessa linda, forma. Sim. Quantas vezes em atendimento de noiva, é normal, é até comum que a mãe de noiva às vezes chegue meio reticente, porque por uma questão geracional, elas não têm tanta intimidade com maquiagem, com o que a gente está acostumado a ver na internet hoje sobre como o atendimento de beleza evoluiu ao longo dos últimos anos. E você terminar o atendimento e você vê que a pessoa está se olhando no espelho e ela fica. Tira uma foto minha, que eu tô linda. Tipo assim, isso não tem o que pague. Sim. Então, mais uma vez, assim, essa coisa que eu falo sobre as mensagens que eu recebo depois do atendimento de noiva, ou às vezes de atendimento social também, mas nesse caso, principalmente de noiva, é a noiva agradecer não só pela maquiagem dela, por ela se sentir bonita, não só pelo atendimento, mas por ter cuidado da mãe dela e ter também possibilitado que a mãe dela se sentisse maravilhosa, confiante e realmente, assim, teve um dia que eu estava maquiando a mãe de noiva, aí ela ficava assim, eu tô muito bonita. Aí eu falei, você tá. Só que o dela tinha acompanhamento, né? Depois, nessa transição entre a cerimônia e a recepção. Quando eu fui fazer o acompanhamento, eu também sempre pergunto para a mãe da noiva, você quer que retoque um gloss, não sei o que, depois do jantar, antes de eu ir embora. Aí ela falou, todo mundo me elogiou. Aí eu falei, hoje eu não aceito menos do que uma autoestima delirante. E aí ela andava, parecia que ela estava flutuando no evento, assim, sabe quando você vê que a pessoa anda assim, ó?
Me vejam. Eu falo que quando eu saio do salão, não quero guerra com ninguém, né? E você me desculpe, você pode até não gostar de mim, mas falar que eu tô feia Não tem essa não vai possibilidade. acontecer. É muito bom, E muito aí bom. a gente volta àquela questão, tipo, quando a pessoa tá com a autoestima no sentido dela se perceber e se olhar com olhos de carinho, com olhos de se enxergar da forma que ela é completamente diferente a forma que ela lida com as outras pessoas. Quando você tá autoconfiante, Isso. a forma que você lida com as questões, com as pessoas, com as situações é completamente diferente. Então, eu voltei ano passado, no final do ano passado, eu voltei na França para fazer o curso específico de aprimoramento em pele madura. Que sensacional. Pensando especificamente nas mães de noivas e noivos, mas pensando também que, de modo geral, mesmo que a cliente não seja mãe de noivo ou mãe de noivo, é um público específico que é muito inseguro com maquiagem. Muito. E outra, é o público fidelizado que muito em breve você vai atender. Sim. Então, as noivas que você maquiou, talvez, lá no início da carreira, daqui a pouco estão voltando e continuam e vão ter uma pele madura. Independente de plástica, a pele, a textura Sim, muda, as sim. cores, as tendências. Sensacional. E fora o fato também de que, por exemplo, quando teve uma noiva que eu fiz em setembro, que era ela, a mãe, a irmã. E aí, por exemplo, a gente estava falando sobre a questão da cirurgia da pálpebra, né? Sim. Isso é uma insegurança que a maioria das peles maduras tem. Porque na maioria das pessoas, a pele já com o tempo, a pele às vezes cria um excessozinho, e às vezes atrapalha a questão de você conseguir visualizar a maquiagem, tipo, da pessoa estar com o olho mais aberto e tudo mais. E aí eu tenho uma técnica específica que ajuda a dar essa disfarçadinha. Criar mais profundidade do côncavo e tal, que inclusive eu aprendi, não foi em curso, foi com a mãe de noiva. Olha que legal. E aí o que eu te falo, essa coisa, o meu trabalho também me possibilita aprender com as pessoas, né? Sim. E aí eu sei que essa mãe de noiva, ela estava muito insegura porque tinha muito excesso de pálpebra e tal. Eu peguei, fiz esse... Na verdade é uma ferramentazinha, assim, é tipo um negocinho que você coloca na pele e ele meio que dá uma subidinha assim, sabe? Uhum. Mas fica imperceptível. E não só no sentido que a gente estava falando, de que a noiva vai se tornar uma cliente de pele madura, a mãe dela, nesse momento imediato, tipo, a chance de eu fidelizar essa cliente pro resto da vida é muito alta. Sim. Por quê? Porque ela sabe que eu não só me aprimorei no tipo de técnica que é adequada para ela, mas uma coisa que eu sempre falo para todas as clientes. Se eu fizer a maquiagem, você se olhar no espelho e tiver qualquer coisa que você não se sinta bem, eu quero que você me fale, porque eu quero que você saia daqui 300% feliz. Nem 100, 300. Exatamente. Respondidíssimo. Todo empreendedor ele passa por altos e baixos. Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória? Aquele que quase te fez desistir, se é que isso aconteceu, mas com certeza te tornou mais forte ainda. Gente, eu sei que vocês estão amando, porque eu também estou. Mas agora ela vai ter que dar respostas, mesmo com... É porque parece que ela conta uma vida e uma trajetória assim, de 30 anos de experiência, né? Então você já está convidada para a próxima vez, para contar mais viagens. Mas agora eu preciso que a gente vá, né? Pontualmente, porque eu quero perguntar isso aqui tudo ainda. Eu falo pouco, graças a Deus. E o pior que não é sobre falar muito, é falar bem, com início, meio e fim, com a linha de raciocínio concatenada e uma história muito gostosa e muito boa. Porque essa resposta sobre como fidelizar, cara, sensacional. Não é só sobre você, não é sobre eu gero este preço, é o que você falou, é o carinho, o cuidado, o respeito. Então, assim, é muito gostoso te ouvir e cada vez que a gente vai ouvindo, assim como você foi se percebendo, né, diante das pessoas, com o tempo, de ir conhecendo o mercado, entendendo as necessidades, eu acredito que isso também fica perceptível no seu trabalho. É verdadeiro. Eu falo que a nossa verdade, ela grita aos nossos olhos e a sua Sim. grita na sua. Eu fico muito feliz. Então, agora você vai me falar desse desafio, se aconteceu, né? E também se você sente que o público hoje busca mais propósito nas marcas. Porque você, hoje, o que era intuitivo lá atrás, tá claro. Sim. Mas pode responder a primeira que eu pergunto de novo, se necessário for, antes de você responder essa questão do propósito das marcas, sobre o desafio.
Eu acho que o maior desafio foi lidar com o meu psicológico quando eu decidi que eu ia sair do emprego da TI para me dedicar ao empreendedorismo, porque eu não sabia nem que eu ia ter que aprender a empreender. Eu estava achando que era só encher a agenda no resto da semana. E aí eu acho que isso me deu um baque de realidade muito grande, assim. Porque eu percebi que a escolha que eu fiz, ela não estava exatamente muito consciente. Eu não sabia o ônus e o bônus. Eu estava pensando assim, muito, mais uma vez, com a lupa dentro da minha realidade. Então, eu queria muito desistir. Quando eu pedi demissão do meu emprego, aí eu passei 6 meses, eu estou falando sério, não é exagero, Chorando. eu chorava todos os dias. E eu lembro que eu pedi demissão em janeiro, meu aniversário é dia 22 de maio. No dia do meu aniversário, eu lembro que eu estava com o rosto imenso de inchado, porque eu estava chorando copiosamente. Aí eu fui parar de chorar lá para o segundo semestre. E não é exagero. Então, eu acho que esse período foi um período muito difícil, que eu queria desistir todos os dias, só que não dava para desistir porque não dava para voltar atrás. Eu só não desisti porque não dava para voltar atrás. Que bom. A resistência, ela vem, principalmente com essa questão do empreendedorismo. Só que à medida que eu falo, e eu acho que eu ouvi isso de uma entrevistada aqui, que o empreender é cachaça. Mas sabe o que eu vejo? Quando... O que eu vejo que foi a minha grande dificuldade nesse momento? Porque eu não sabia fracassar. Todas as iniciativas profissionais que eu tinha tentado até então tinham dado certo. Toda entrevista de emprego que eu fiz, eu passei. Tudo que, tipo assim, toda vez que eu apliquei toda vez que eu pedi um aumento de salário, eu consegui. Tipo assim, tudo que eu tentei fazer profissionalmente até ali tinha dado certo. Eu não sabia fracassar. Eu não sabia tentar um negócio que não dava certo. Eu só sabia ter o retorno positivo das minhas iniciativas. Então, isso me dava uma alienação de autoconfiança. Ou não. Depois que um caminho neural é feito, sim, imagina uma formiga. Ela passa por ali várias vezes e aquele caminho é feito. Você tinha vitórias, o seu cérebro sabia para onde voltar. E você tinha vitórias nisso. Para exemplificar mais, se não ficou claro dessa vez. Davi, da Bíblia, imagino que você conheça, que matou o gigante. Sim. Antes de matar esse gigante, mesmo ele sendo pequeno e franzino, ele tinha matado o leão e o urso. Quando ele se colocou diante do rei para falar, eu vou matar esse gigante. Por mais que ele olhasse para ele e a imagem dele não parecesse que ele fosse conquistar aquilo, a experiência dele o legitimava. Então, ele era legítimo baseado na experiência anterior. Ou seja, tudo não deu certo, a cabeça estava clara, só estava difícil ainda, você só não estava entendendo, mas ia dar certo. Ou, se você tiver outra percepção, me diga. Eu acho que a sua percepção é super válida, só que eu acho que nesse momento, sabe aquela coisa de que a sua cabeça sempre vai tentar te levar para o lugar habitado? Porque então, é seguro. Então existiam vitórias, só que era em algo que naquela situação não se aplicava. Eu não conseguia pegar nenhuma das vitórias que eu tinha antes e falar, tipo assim, eu já visitei esse lugar antes, porque, por exemplo, eu tinha que aprender a vender, eu não sabia vender. Mas conscientemente, porque quem passa numa entrevista de emprego sabe vender. Sim, só que, por exemplo, eu não sabia fazer isso com recorrência. Então, por exemplo, eu sabia que pontualmente, era aquela coisa que eu te falei sobre o não ser. Eu passava na entrevista de emprego porque eu sabia vender a minha habilidade, tipo, o quanto eu poderia servir bem aquele cargo. Só que isso não era estratégico. Isso era, mais uma vez, intuitivo. Sim. Então, eu não conseguia revisitar, tipo assim, o que deu certo na entrevista para eu pegar isso, ampliar para essa realidade, para que eu consiga prosperar nisso aqui. Então, eu acho que a grande dificuldade, e que eu acho que é uma dificuldade que eu tenho até hoje, mas que hoje em dia eu aprendi a identificar sintoma. A nossa cabeça sempre tenta levar a gente para o lugar que a gente já conhece. Então, todas as vezes que eu tento quebrar algum padrão, que eu tento com uma certa frequência também, eu percebo que eu tenho muita dificuldade de quebrar essa barreira dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, nessa época que eu pedi demissão do emprego, não era tipo assim que eu não achasse que existia uma forma de prosperar naquilo ali. Era só porque eu ficava assim, se eu tivesse ficado lá quietinha, eu tinha meu salário caindo aqui, ó, todo quinto dia útil, e não estava passando por isso. Aí, por exemplo, agora, esse ano, que eu te falei que a gente está mais uma vez num salto de crescimento. O salto de crescimento ele é extremamente desafiador.
Porque ele te traz questões que, por exemplo, como é que você quebra um efeito platô de resultado, fazendo alguma coisa diferente? Como é que você faz uma coisa que você nunca visitou antes? Porque não é fazendo diferente, o diferente que eu digo, não é fazendo diferente do que você costuma fazer. Porque você pode fazer diferente do que você costuma fazer e está fazendo exatamente igual do coleguinha. Isso é mais do mesmo. Então, você acessar possibilidades novas que você nunca visitou antes é muito difícil. Porque a cada passinho que você dá para frente, sua cabeça quer te trazer para trás. Não, mas se a gente fizesse isso daqui, que a gente já sabe que dá certo. Mas que vai te manter no mesmo lugar e na mesma acomodação. Ou não só acomodação, mas na segurança que você tem. Exatamente. E isso, o empreender, né? Eu não concordo com esse empreendedorismo e esse empresário que acredita que tem que viver eu vou apostar, eu vou pegar esse empréstimo no banco, eu não sei quando... E eu não concordo com isso, de forma alguma. Não. Mas acredito, e tem muita gente Eu penso, quanto tempo eu tenho que trabalhar para conseguir levantar esse dinheiro? E isso não quer dizer que você não vai chegar longe, Sim, ou alto, enfim. porque existem várias formas. Claro, e que você tem responsabilidades também. Eu acho que até esses que apostam muito, porque eu faço e fiz grandes apostas de ir para um local muito maior, com valor muito maior, mas de uma forma ou de outra ter um cálculo ali minimamente feito, né? Sim. Mas o que nos mantém, eu acredito, enquanto empreendedores, né, enquanto empresários, eu vou conseguir. Sim. No que dependeu de mim, se eu cheguei aqui até hoje, por mais que eu perca, tá na minha mente, tá aqui, eu vou conseguir de novo. Sim. Ou eu vou conquistar, né, essa elevação. Eu acho que vai acabar sempre tendo que ter coragem. Sim. E o que eu percebo que me desestabilizava muito nesses momentos, assim, eu tenho que correr um risco de uma decisão, por exemplo. Era a falta de previsibilidade. Aí o que eu comecei a fazer na minha cabeça? Mais uma vez a gente traz as analogias da TI, ou de exatas de modo geral. Quando você pega uma equação que x está elevado a uma potência, quando você eleva isso ao infinito, você começa a prever os desdobramentos possíveis de como aquilo ali pode ter resultados diferentes. E eu comecei a fazer isso na minha vida. Então, por exemplo, para cada vez que eu penso em fazer x, eu elevo ele ao infinito e tento desdobrar todas as possibilidades do que pode acontecer a partir dessa decisão. É muito pouco provável que haja, tipo assim, uma imprevisibilidade muito absurda, como havia antes. Então, tipo assim, eu começo a pensar, se eu fizer isso, aí começa a virar um organograma. Porque se eu fizer isso, aí pode acontecer isso. Então, tipo assim, existem várias formas de eu chegar no resultado final. E aí, se não for por aqui, vai por outro lugar. Até chegar. Então, eu acho que hoje, talvez, essa questão de... Eu ainda tenho acho que a nossa cabeça ainda tem de levar a gente para o lugar que a gente já conhece, mas eu aprendi a identificar sintoma e aprendi a estabelecer fluxos diferentes. E aprendi a não me frustrar quando a primeira iniciativa não dá certo. Porque empreender é isso. E porque, antes de empreender é isso, você visualizou cenários futuros. Sim. Então, você não é pega de surpresa. Quando eu visualizo cenários, que está dentro do planejamento e estratégia, dificilmente aquilo... Putz, eu tinha previsto. Gestão de riscos. Sim. Bora? Você sente que o público hoje busca mais propósito nas marcas? E eu quero saber também como isso influencia na forma que você se comunica e conduz o seu negócio, entendendo que hoje as noivas têm o desejo de se maquiar com você, né? Você conseguiu o que antes lá intuitivamente era gerar, né, comunicação, explicar, mas virou hoje uma marca. Hoje isso é construído, claro que com carinho, mas estrategicamente através da comunicação. Você acredita que hoje as pessoas buscam marcas, entendem qual é o propósito daquilo? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais clareza e discernimento das importâncias delas. E tentam achar empresas e profissionais que estão harmonicamente compatíveis com isso. Sempre vai ter, quando a gente fala de público, eu acho que sempre vai ter público para diversos tipos de produtos, serviços e tudo mais. O que eu percebo do meu público especificamente é que é um público que realmente busca conexão, que busca cuidado, que busca compatibilidade não só sobre um critério estético de um serviço, mas sobre o quanto essa pessoa pode contribuir com você no tempo que ela estiver com você. Vou dar um exemplo.
uma das minhas melhores amigas de infância ficou noiva e vai casar no ano que vem. E aí ela pegou e começou a me pedir indicação de algumas coisas, de fornecedores. Nesse momento eu tive mais uma vez uma outra percepção. Até então eu tinha qual a percepção? Eu como cliente, o que eu contrataria, e eu como profissional, o serviço que eu forneceria. A partir da pergunta dela eu tive uma outra perspectiva. Eu como profissional indicaria quem para fazer parte do dia das pessoas mais importantes da minha vida? Qual é o critério que eu entendo que um profissional para atender bem, uma das minhas melhores amigas de infância que cresceu comigo, que é uma, tipo assim, das pessoas que eu mais amo, para que ela se sinta feliz no dia dela. E eu entendi que a primeira coisa que eu pensei não foi sobre, por exemplo, ela pediu uma indicação de fotógrafo. A primeira coisa que eu pensei não era sobre a fotografia, era sobre como essa pessoa ia tratar ela e a família dela no dia do casamento dela. Como essas pessoas vão conduzir o dia dela? Essas pessoas vão ficar desde o making off até basicamente até o final da festa. É muito tempo. Uma fala errada, um comportamento errado, uma falta de empatia ou alguma coisa nesse sentido pode simplesmente criar uma memória extremamente ruim sobre um dia que tem muita expectativa. Então, eu acho que sempre vão ter pessoas tipo clientes que vão priorizar preço, por exemplo. Mas quando a gente fala de cliente que tem um senso de critério mais específico, eu acho que ele sempre tende a voltar não só para a qualidade do serviço, mas sobre como esse profissional se comporta e como ele contribui como em presença, em entrega para aquela ocasião, para aquele momento. Sensacional. Se você pudesse voltar atrás e conversar com a Camila que começou lá atrás, naquele dia, ou durante aqueles 6 meses que ela estava chorando, que conselho ela precisava ouvir naquela época? A Camila de hoje. Que autoconhecimento é a maior ferramenta que a gente pode ter a nosso favor. Eu acho que tudo que aconteceu nos últimos anos não foi puramente sobre uma evolução profissional, mas sobre eu ter passado a ter um nível de autoconsciência e de percepção de quem eu sou, para que isso me traga clareza das minhas habilidades, dos meus limites, e eu possa usar isso a meu favor de forma equilibrada. Se eu tivesse essa mesma consciência lá no começo, eu teria sofrido muito menos. Sim. Eu teria gastado muito menos tempo chorando. Menos energia. Exatamente. Então, eu acho que o autoconhecimento e a autoestima também, mas eu acho que a autoestima já está dentro do autoconhecimento também. Eu acho que é uma das maiores ferramentas que a gente pode ter a nosso favor. Qual é o legado que você quer deixar para a sua empresa? Através da sua empresa, através do seu trabalho? Eu acho que, e talvez isso tenha sido das coisas que eu mais pensei nesse último ano. Quando eu penso em como eu quero que a minha empresa seja lembrada, em o que eu quero que ela resulte na vida das pessoas, é muito mais sobre como eu quero que as pessoas se sintam em lembranças, sobre criar lembranças, do que sobre metas financeiras. Eu acho que no último ano eu percebi muitas pessoas assim em volta que tinham muito finalidades de público com poder socioeconômico específico, que gerassem status específico, que gerassem tipo e por um período assim eu vi que isso estava muito na minha órbita assim, isso começou a me gerar uma angústia muito grande, mas assim uma angústia muito grande mesmo, desmotivadora. Uau. E aí eu comecei mas isso foi importante que acontecesse porque eu comecei a perceber exatamente o que eu não queria. E aí ficou muito claro para mim que eu não quero nunca que esses sejam os valores que vão construir a minha empresa. Como que eu quero que a pessoa se lembre do que a minha empresa construiu ou contribuiu na vida dela? Eu quero que ela lembre, tipo assim, que ela tenha realmente a construção de lembranças significativas na história da vida dela. Maravilha. Pensando nisso, o novo espaço, além de você querer que ela saia de lá lindíssima, como você quer que ela se sinta? Qual vai ser a experiência agora desse novo local que a Camila está ali atendendo enquanto profissional, mas eu digo a experiência geral do novo espaço físico? Mais uma vez, eu como cliente,
eu sempre tive restrições com lugares muito barulhentos. Eu não gosto de lugar barulhento, eu não gosto de lugar com muita gente. Eu, pessoa física. Então, o meu primeiro estúdio, ele já não era voltado para atendimento de muitas pessoas, mas ainda assim tinha possibilidade de ter. Esse segundo espaço, ele realmente é voltado para uma experiência individual. Eu quero que seja um momento onde a pessoa vai ter a possibilidade de se desligar de qualquer coisa. Da correria da vida, de preocupações, de qualquer coisa. Eu quero que ela tenha um momento individual para que ela cuide dela, para que ela possa conversar, para que a gente tire fotos bonitas depois, para que ela tenha o registro daquela beleza, daquele dia. Porque a foto daquele dia não é só sobre a foto da beleza, mas é um registro de memória da experiência que ela viveu. Que vai de encontro com a resposta anterior. Exatamente. Então, eu acho que principalmente nesse novo estúdio, o que eu mais quero é que ele seja uma pausa na vida tão demandada e corrida que todo mundo tem. Uhum. E eu acho que a gente normalizou muito essa questão de falar assim, não, porque a vida é muito corrida. Ah, porque a vida é muito corrida. A vida é muito corrida. De um tempo para cá, principalmente depois que minha sobrinha nasceu, eu tenho vigiado muito mais o quanto eu normalizo esse tipo de fala. Eu não vou deixar de fazer uma ligação para ela porque a vida é corrida. Eu vou deixar de fazer uma ligação para ela se não for uma prioridade para mim. Sim. Assim funciona com tudo aquilo que é prioridade para a gente. Então, a vida é corrida. E ela, se você não tomar decisões, a vida vai te engolir. Vai. Então, o que eu quero naquele momento que a pessoa está ali e que o espaço vai estar reservado para recebê-la, é que ela tire um momento da vida corrida para ter um momento de pausa para ela. Para que ela se olhe com carinho, para que ela respire, para que ela tome um café, um espumante, sabe? Para que ela viva realmente um momento de imersão na individualidade dela. Isso. Naquele momento, ela não está preocupada com as coisas da casa, ela não está preocupada com as coisas dos filhos, ela não está preocupada com as coisas do trabalho. Ela tem pelo menos uma horinha ali, ó. Uma horinha para ela. Para respirar e se conectar Sim. com ela. Falamos do espaço. E o futuro? O que essa prodígio pensa para o futuro? Está pensando nesse futuro? Falta alguma coisa para realizar nessa jornada que você queira e que esteja tão claro como está claro o seu propósito hoje? Eu tenho muita dificuldade de responder esse tipo de pergunta. E eu sempre tive. Mas eu acho que agora eu tenho mais ainda dificuldade de responder. Porque o que eu percebi ao longo dos últimos anos? Todo o planejamento que eu conseguia visualizar era limitado. E nunca aconteceu do jeito que eu planejava. Sempre melhor? Sempre maior, sempre desproporcional, sempre inimaginável. Então, no final das contas, o que eu cheguei à conclusão que eu escolho fazer? Eu escolho me preparar o suficiente para que eu esteja apta a receber. Uau! E sabe por que ele é maior e melhor? Porque os sonhos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. E realmente, o que a gente imagina, e se você tem essa fé e está andando e está se preparando nesse caminho, porque não é sobre sorte, ele vai te surpreender. Porque o mal, ele é repetitivo, Sim. mas os planos de Deus são totalmente criativos. Criatividade só para ele. Sim. E já tiveram vezes assim na minha vida que eu planejei coisas que eu falei assim, não, isso aqui é a melhor coisa que pode acontecer. E essa coisa não aconteceu porque ela foi interceptada por uma coisa que eu nunca imaginei que seria possível dentro da minha realidade. Não é tipo assim, que às vezes não era nem que eu não conseguia achar que era possível na minha realidade, é porque eu não sabia que existia. Por exemplo, esse estúdio agora, ele é uma dessas coisas. Eu nunca achei que, por exemplo, quando eu pensava assim, eu queria uma sala que tivesse a vista do céu de Brasília, eu não achava que existia em Brasília uma sala que tivesse essa vista. Eu não sonhava com essa sala, porque eu não sabia que essa sala existia. Eu não sonhava tipo, com a estrutura do estúdio do jeito que é hoje, porque eu nunca tinha visto, especificamente dentro do ramo de beleza, algo que fosse idealizado dessa forma. É seu. Sim. Então, eu não conseguia, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu jamais ia ter a resposta de que as coisas que estão acontecendo hoje eram planejadas. Eu não sabia nem que elas eram possíveis, que elas existiam. E isso é porque você também tem um estado de presença real. Até o que você deseja para sua cliente é que ela venha e esteja presente. Sim. Esteja presente, né? Que bom
Que bom. E engraçado, isso me fez lembrar de outra coisa. Um dos vídeos que eu tenho de maior repercussão de Reels no Instagram é sobre um vídeo que eu falei pedindo para as noivas que elas estivessem presentes no dia do casamento delas. Que elas não ficassem rolando o feed do celular, que elas realmente, tipo assim, naquele momento, que você esteja presente no que você idealizou para que aquele dia signifique. Esse vídeo tem uma quantidade de compartilhamentos absurdos, tipo assim, tanto de noivas quanto de cerimoniais. E, por exemplo, para mim, eu tava até com medo de, tipo, sei lá, às vezes é que a pessoa recebe mal, né? E eu fiquei muito impressionada do quanto as pessoas entenderam aquilo como um aviso carinhoso. Carinho. E às vezes a pessoa falou assim, eu não tinha pensado nisso, mas aí, por exemplo, depois desse vídeo já tiveram noivas que eu atendi, que ela estava ali se dispersando no celular e ela lembrou. Aí ela falou, eita menina, já tô eu aqui no celular, né? E aí largava o celular, ia conversar, dar atenção para a mãe dela, ia, sabe, conversar com as pessoas que estão presentes com você naquele momento, porque o feed do Instagram você pode ver depois. Sim. Os stories que os seus convidados, mas que os convidados estão marcando, amanhã vai estar ainda, fica 24 horas o story. Sossega, que vai dar certo. Você vai sobreviver. Vamos lá, dona Camila, última página aqui hoje, viu? Porque a gente vai se encontrar muito, pode ter certeza. Foi de verdade um prazer inenarrável te conhecer. Ai, muito obrigada. E assim como é a premissa, né, a condição sine qua non para a participação no Páginas Amarelas, é que você tenha uma indicação. E você veio indicada, e é assim que eu gostaria que as próximas pessoas que você pudesse indicar sejam pessoas que você tenha entendido exatamente o propósito desse local. Pode ser a dona, a empresária, a empreendedora, dona do carrinho de cachorro-quente, até porque, eu gosto tanto de cachorro-quente que eu conheço vários. E olha que eu sei indicar o super gostoso. Que ela tenha essa oportunidade, mas que seja um empresário, um empreendedor de referência, de responsabilidade e que traga muito do que ele se dedicou e escolheu fazer. Então, é a última página aqui, mas vamos nos ver muito. Tenho certeza disso. Com prazer. Tenho poucas certezas, mas acredito muito que iremos continuar nos falando, nos comunicando. E eu digo isso porque quando a gente está no lugar que a gente nasceu e que a gente está ocupando nesse momento, o magnetismo acontece. Sim. É magnético. A pessoa vai querer realizar algo com você, um trabalho, porque você está no seu lugar. Por isso que eu não compreendo, eu não vejo concorrência, até porque, de verdade, com o meu DNA, falar como eu falo, ser terrível, eu falo que são aquelas meninas que nasceram com formiga na bunda. Não tem. Sim. Então, que bom que você está e assumiu esse lugar. Por isso, esse crescimento exponencial. Vamos? Vamos. Então, momento que a resposta vem de coração mesmo, intuitiva, rápida, ok? Sucesso tem cheiro de? Cuidado. A maior lição que o empreendedorismo te ensinou? Cuidado. Um erro que te fez crescer? Desacreditar da persistência. O melhor investimento que você já fez, pessoal ou profissional? Cursos. O que nunca pode faltar em um bom atendimento? Eu não vou repetir a mesma coisa. É cuidado. Vamos lá. O segredo para manter a mente equilibrada em meio ao caos? Autoconhecimento. Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Uma frase que te define? Eu acho que talvez seja aquela frase que minha amiga me falou, que ser feliz é diferente de não ser triste. Poxa. Isso nunca mais sai da minha cabeça e é algo que eu revisito com certa frequência. Uau. E hoje você está feliz? Muito. Muito. Que bom. E por fim, o que ainda te faz sonhar grande? A minha ancestralidade. E, gente, né, eu também soube, porque quando a gente estava conversando e a gente falou da mãe, e ancestralidade não é só mãe, tem a avó, tem todo mundo aí, né? Ela não está mais entre a gente, né?
E talvez essa emoção seja também dela, porque elas sempre continuam dentro da gente. Sim. Eu falo que dentro da gente tem muita gente. Tem. E eu, se fosse a sua mãe, porque eu sou mãe, você ainda não, né? Não. Você continua filha. Não só pela história que você trouxe, pelo quanto ela incentivou você a estudar, por você ter sido pioneira na sua família com relação às formações, aos romperes, eu teria muito orgulho. E mesmo que a gente não seja um sucesso, não tenha viajado para o exterior, ou não tenha saído em capa de jornal, ou ter milhares de seguidores, ela estaria muito feliz de você estar bem e estar com saúde. Mas eu acho que essa talvez é das coisas que mais me traz sentimento de plenitude, assim, na minha vida. É saber que não houveram pendências. Ah, isso é sensacional. Eu sempre expressei para minha mãe tudo aquilo que ela significou para mim e a minha gratidão por tudo que ela fez, assim como ela sempre expressou o orgulho que ela tinha de mim. Então, eu falei, né, quando eu pedi demissão do emprego, ela ficou assim, não queria que tivesse feito, né, mas tomara que dê certo e não sei o que, não sei o que. Mas assim, você via que o brilho dela saiu um pouco assim do corpo. Mas, por exemplo, quando eu fiz o primeiro estúdio e que ela começou a perceber a dimensão que isso... Ela começou a perceber que ela reconheceu que eu podia prosperar pelas minhas próprias escolhas, ainda que não fossem as escolhas que ela tinha feito para mim. E ela realmente... Eu lembro que a primeira vez que ela entrou no estúdio, assim como eu pontei que minha mãe sempre foi muito rígida, ela encheu o olho d'água e ela falou, minha filha, você é surpreendente. Você é surpreendente. Obrigada, viu? Obrigada por ter aberto o coração, obrigada por ser tão você, obrigada por ter aceito e obrigada também, né, enquanto mulher, por você ter coragem de sair de uma profissão supostamente mais bem vista do que ser uma maquiadora, né? Eu acho que isso tem mudado muito, mas ainda é um peso, né? E que, obrigada por inspirar e por dar certo, porque a linha é muito tênue. Sim. Mas assim como a linha é muito tênue, quando a pessoa faz aquilo desacreditando, então por você acreditar em você, por você continuar buscando conhecimento, diferenciação, planejamento, estratégia, então independente do que a gente escolha, né? É um romper muito grande. Você é essa desbravadora, você é essa pioneira mesmo. E que muitos profissionais que têm vontade, tem várias pessoas que amam fazer bolo e que vão ficar para sempre ali, porque não, eu tenho que ser servidora pública. Quantas mulheres fazendo bolo hoje têm impérios, né? E eu falei mulheres, mas vocês homens, né? E que essa sua história foi como eu falei, em cada episódio, seja aqui ou no consultório aberto, eu inicio orando e pedindo a Deus que seja a voz dele, que a nossa seja a voz dele, porque é desafiador mesmo empreender, ter coragem de sair do que está certo, mas em tudo que a gente acredita de verdade, coloca empenho, cuidado, amor e carinho, pode dar certo. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, foi uma delícia te ouvir, de verdade. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi realmente um dia muito especial. E eu acho que vem num momento muito especial também, e pode ter certeza que eu vou lembrar desse dia pro resto da vida com muito carinho. Obrigada, eu também. A gente vai se ver muito, prometo. E para você, tenho certeza que você gostou, tanto quanto eu. E compartilha, porque são essas coisas que a gente tem que compartilhar, porque histórias assim contagiam. Tem histórias que contaminam, e essa a gente deixa de lado, mas o que contagia vale a pena multiplicar. E até a próxima página.